Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos de volta com esse quadro maravilhoso que fazia tempo que não aparecia aqui no canal, né? Fazia tempo que eu não fazia um Vencedores e Perdedores, só que depois do draft de ontem não tinha como este quadro não aparecer. Então, vamos aqui de Vencedores e Perdedores nesse pós-draft. Vamos aqui falar sobre quem mandou bem e sobre quem mandou mal no draft de ontem, que foi um draft meio morno, né? Foi um draft meio morno. Não sei se foi porque eu criei muita expectativa, mas eu achei um draft meio xoxinho. Mas teve muita gente que mandou bem. Teve alguns times, alguns jogadores que acabaram se dando meio mal no draft de ontem. E vamos falar sobre eles, né? Vamos aqui falar sobre os vencedores e sobre os perdedores. E vou te falar, viu? Temos mais vencedores do que perdedores. Temos mais vencedores do que perdedores aqui, o que é algo bom, né? É sempre bom ver os times, né, mandando bem. É sempre bom, é sempre bom. É ruim torcer contra. Não vamos torcer para os times mandarem mal, vamos torcer para os times mandarem bem. E tivemos mais times mandando bem do que mandando mal nessa edição do draft, obviamente, na minha opinião. Então, sem mais delongas, só vou pedir para que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. E rapidinho, só um aviso. Caso eu não fale sobre o seu time aqui no Vencedores e Perdedores, não fique chateado. Não fique chateado, porque muito provavelmente em algum outro vídeo eu irei falar sobre o draft da sua equipe. Então, se o seu time não aparecer aqui, não vem me xingar nos comentários. Eu irei falar sobre o seu time mais cedo ou mais tarde. Fechou? Estamos combinados? Bora começar o Vencedores e Perdedores e vamos começar com os vencedores. Primeiro vencedor, San Antonio Spurs, né? San Antonio Spurs é um grande vencedor porque pegou o melhor prospecto do draft, né? O Spurs, como todo mundo já esperava, draftou o Wembanyama na primeira escolha geral, pegou um talento geracional, pegou um cara que tem potencial para ser Hall da Fama, então mesmo sendo uma escolha óbvia, San Antonio foi um grande vencedor porque pegou o melhor prospecto desde LeBron James. E muitos até colocam ele como um prospecto melhor que o LeBron. Então, San Antonio é um grande vencedor por ter pego o monstro francês Victor Wembanyama. Sabe quem foi um vencedor para mim? O Sacramento Kings. O Sacramento Kings conseguiu liberar um bom espaço no seu cap com a troca que mandou o Richaun Holmes para o Dallas Mavericks, né? O Kings trocou o Richaun Holmes mais a pick 24 para o Dallas e conseguiu liberar um bom espaço no cap. E caso o Sacramento libere o Trey Lyles e o Harrison Barnes nessas próximas semanas, o Sacramento pode ter mais de 35 milhões de dólares livres no cap para gastar na agência livre, o que vai ser muito interessante. Esses 35 milhões podem ser usados para pegar um Kyle Kuzma, para pegar um Jeremy Grant, para pegar talvez até um Chris Middleton, que com certeza ajudariam demais os comandados de Mike Brown. Então, eu acho que o Sacramento foi um vencedor por conta da troca do Richaun Holmes. Eu gostei do movimento. Abriu espaço no cap, dá uma aliviada nas finanças. Eu gostei, cara. Eu acho que o Sacramento pode sim ser considerado um vencedor. Por falar em Dallas, eu vou colocar o Dallas entre os vencedores. Sabe por quê? Nesse draft, o Dallas conseguiu se livrar do contrato do Davis Bertans, né? O Davis Bertans vai receber na próxima temporada 17 milhões de dólares e com a troca que o Dallas fez com o Oklahoma, o Dallas conseguiu despachar o Davis Bertans. Com a escolha que pegou do Oklahoma, a pick 12, selecionou o Dereck Lively, que é um pivô muito interessante, que pode ajudar muito o Dallas nessa temporada, apesar do Jason Kidd não gostar muito de trabalhar com pivôs, né? O Jason Kidd não gosta de pivôs. É um cara que, se o Jason Kidd colocar em quadra, vai poder ajudar bastante. E eu gostei muito do Olivier Maxence Prosper na 24. Né? O Dallas pegou essa pick que recebeu do Sacramento e pegou um ala
que pode jogar tanto na 3 como na 4, que pode ajudar muito no sistema defensivo do Dallas, que é um sistema defensivo extremamente fraco. Então, Dallas pode ser considerado um vencedor. Pode ser, sim, considerado um vencedor. Não fez nenhum movimento que, assim, mude de fato o preço do dólar, mas fez movimentos interessantes. Então, eu coloco o Dallas como vencedor. O Utah Jazz, para mim, foi um grande vencedor nesse draft. Mas um grande vencedor nesse draft. Por quê? Porque acumulou muito talento. O Taylor Hendricks na 9 e o Keyonte George na 16 foram escolhas maravilhosas do Utah Jazz. Foram escolhas maravilhosas. Eu gostei muito do draft do Utah. Gostei demais. Poderia ter sido melhor? Poderia. Talvez ali, né, na 16, o time poderia ter atacado um armador de fato, que eu acho que poderia ser interessante. Mas o Keyonte George é um ótimo chutador. É um cara que tem uma capacidade de pontuação muito boa. E como o Utah corre um risco de perder o Jordan Clarkson nessa off-season, o Keyonte George pode sim ser um substituto. E o Taylor Hendricks é um baita de um jogador. É um cara que vai dar uma profundidade muito boa para essa rotação de garrafão do Utah, que não é uma rotação tão rica assim, né? Então, o Utah para mim é um vencedor porque acumulou muito talento. Acumulou muito talento. O Houston Rockets foi um vencedor também, tá? O Houston Rockets foi um vencedor também. Apesar de eu não ser o maior fã do mundo do Amen Thompson, é inegável que é um cara que tem um bom potencial, que pode dar muito certo na liga. Um jogador extremamente atlético, explosivo. Mas eu coloco o Houston como um vencedor muito por conta do Cam Whitmore na 20. O Cam Whitmore, inclusive daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele, o Cam Whitmore era um prospecto top 5, para alguns até top 4, e caiu para 20. Claro que existem muitas dúvidas em relação à sua saúde, à sua ética de trabalho, mas é um cara que, se corresponder ao hype, pode ser o grande steal desse draft. Pode sim ser o grande roubo desse draft. Então, o Houston Rockets, principalmente por ter pego o Cam Whitmore na 20, é um vencedor para mim. É um vencedor. Temos alguns times que ainda não dá para colocar como vencedores, só que podem acabar se tornando. Esses times são, na minha opinião, o Washington Wizards, que pegou ali o Coulibaly na 7. Pode ser considerado um reach o Coulibaly na 7? Pode. Saiu meio cedo? Saiu. Mas é um cara que tem um potencial muito bom. Os scouts amam o Coulibaly. Então, se der certo, o Wizards pode sim ser um vencedor. E ainda pegou o Vukcevic na 42. O Vukcevic na 42. E a gente sabe, né? Pivô europeu saindo depois da pick 40, dá certo, né? Temos um exemplo aí. Então, o Wizards pode acabar se tornando um vencedor. Não coloco agora como vencedor, mas no decorrer da temporada, o Wizards pode acabar se tornando um vencedor no draft. O Cleveland pode acabar se tornando um vencedor por ter pego o Emoni Bates na 49. Eu tenho várias questões em relação ao Emoni Bates, a sua ética de trabalho, ao seu comportamento. Eu tenho várias questões. É um cara que tem um histórico de lesões, sofreu uma lesão muito grave. Só que estamos falando de um cara que há, 3 anos atrás, era considerado um dos melhores prospectos dessa classe. E o Cleveland pegou na 49. Acho que é uma aposta válida que, se der certo, pode colocar o Cleveland como vencedor também. O Brooklyn Nets é um time que pode se tornar um vencedor. Eu gostei da escolha 21 e da 22. Eu gostei do Noah Clowney na 21. Gostei ainda mais do Derek Whitehead na 22. Eu sou muito fã do Whitehead. É um jogador que ano passado, antes da fratura que sofreu no pé, era colocado como um prospecto top 3, top 4.
Infelizmente ele sofreu essa fratura, a sua primeira cirurgia não foi muito bem sucedida, ele teve que fazer uma segunda, né? Isso acabou prejudicando muito a temporada dele em Duke. Só que é um jogador que tem um potencial muito bom, né? Um cara de mais de 40% de aproveitamento para 3, é um defensor muito bom, joga na 2, joga na 3, tem uma ótima altura. E ainda pegou o Jalen Wilson na 51. Então, o Brooklyn, apesar de muitos torcedores não terem gostado das escolhas, eu achei que o Brooklyn fez escolhas interessantes. Não dá para colocar agora como um vencedor, porque temos que ver como que o Clown e principalmente o Whitehead irão se comportar na Summer League e também nos workouts. Mas o Brooklyn é um time que pode no futuro ser considerado um vencedor. E um outro time que eu não consigo colocar como um vencedor, mas ao mesmo tempo também não consigo colocar como um perdedor, é o Portland. Porque é o seguinte, Scoot Henderson na 3 é uma boa? É uma excelente. Scoot Henderson na 3 pode ser considerado um steal, porque para muitos, inclusive para mim, era um prospecto top 2. Então, o Scoot na 3 foi uma baita de uma escolha. Só que o problema dessa escolha foi que abriu margem para o Damian Lillard pedir uma troca. O Damian Lillard, segundo o Shams Charania, odiou o movimento do Blazers. Ele queria que o Blazers trocasse a pick 3 e pode ser que ele peça a troca caso o Portland não faça movimentos que o agrade. Então, ao mesmo tempo que eu posso colocar o Blazers como um vencedor por ter pego o Scoot Henderson na 3, eu também posso colocar o Blazers como um perdedor, porque essa escolha fez com que, pode fazer, né, com que o Damian Lillard peça uma troca. Então, o Blazers é um time que eu só vou conseguir colocar em uma dessas colunas quando a off-season terminar. Porque aí eu vou saber se o Damian Lillard ficou, e isso faria do Blazers um vencedor, porque pegou o Scoot Henderson e ainda manteve o Damian Lillard, ou se o Damian Lillard saiu, porque com o Damian Lillard saindo, eu posso colocar essa escolha como uma escolha perdedora, porque fez o time perder o seu melhor jogador da história. E sim, o Damian Lillard é o melhor jogador da história do Blazers. Quem tem dúvida em relação a isso, por favor, se manifeste nos comentários. Mas eu duvido muito que alguém discorde que o Lillard é o melhor e maior jogador da história do Portland Trail Blazers. Então, o Blazers eu ainda fico meio em cima do muro em relação ao Portland. Fechado aqui os vencedores e os possíveis vencedores, vamos falar sobre os perdedores do draft. Cam Whitmore é um dos grandes perdedores desse draft. Por quê? Porque foi pro Houston? Não. Mas porque caiu muito no draft. O Cam Whitmore era para ter saído no mais tardar na 9ª, 10ª escolha. Ele saiu na 20. Ele saiu na 20. E o que torna o Cam Whitmore ainda mais perdedor nesse draft é que agora todo mundo duvida dele. Todo mundo tem grandes dúvidas em relação a ele. Porque todo mundo se perguntou ontem o que fez um prospecto top 5 sair na 20. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem para 19 equipes pularem o Cam Whitmore. Como tá essa lesão dele? Porque as equipes ficaram assustadas com o relatório médico dele. Quem fala isso são os principais insiders. Chris Haynes, Charania, Wojnarowski. Como é que tá a saúde dele? Ele vai conseguir jogar no dia 1? E como é que é a ética de trabalho do Cam Whitmore? Porque ele foi horrível em todas as entrevistas, segundo vários reports. Então, o Cam Whitmore, para mim, é um perdedor. Primeiro, por ter caído tanto no draft, e segundo, pelas dúvidas que foram levantadas em relação a ele nessa noite do draft. Eu vou colocar o Charlotte Hornets como um perdedor, por conta do Brandon Miller na 2. Eu entendo os motivos que fizeram o Hornets escolher o Brandon Miller ao invés do Scoot Henderson.
O encaixe dele com o Lamelo pode ser mais fácil. É um cara que tem um piso, tem uma entrega imediata que pode ser melhor do que o do Scoot Henderson. Eu entendo. Mas eu não consigo concordar com a escolha. Eu entendo, mas não consigo concordar com o Charlotte pegando o Brandon Miller ao invés do Scoot Henderson. Desculpa, simplesmente não consigo. O Scoot é um prospecto muito melhor do que o Brandon Miller. Para mim, esse draft tem três prateleiras. Primeira prateleira, o Wembanyama, sozinho. Segunda prateleira, Scoot Henderson, sozinho. E terceira prateleira, Brandon Miller e o resto. Eu não consigo dizer que o Brandon Miller é um prospecto tão melhor assim do que o Cam Whitmore, do que o próprio Amen Thompson. Eu acho que ele é melhor do que esses dois, só que eu não consigo dizer que ele é tão melhor assim. Não consigo. Então, eu vou colocar o Charlotte como um perdedor porque eu não consigo concordar com o time pegando o Brandon Miller ao invés de pegar o Scoot Henderson. Não consigo concordar. O Toronto Raptors, para mim, é um perdedor. Apesar de eu gostar, né, do Grady Dick, que é um ótimo arremessador, pode até ser considerado o melhor arremessador dessa classe, ao lado ali do Jordan Hawkins, que inclusive é um vencedor, né? Saiu cedo pra caramba o Jordan Hawkins, saiu bem mais cedo do que eu esperava. Apesar de eu gostar do Grady Dick, ele... Pô, cara, não era pro Toronto ter usado essa pick 13. Assim, não era para ter usado para pegar um prospecto, era para ter usado ela como moeda de troca. Me decepcionou muito o Toronto não ter subido para o top 3. Me decepcionou demais. Me decepcionou muito, cara. Eu não consigo concordar com o Toronto mantendo a pick 13. Não consigo concordar. Então, eu vou colocar o Toronto como um perdedor por ter me decepcionado. Porque escolhendo o Grady Dick, o Toronto meio que dá uma adiada na sua reconstrução. E para mim não dá mais para o Toronto empurrar com a barriga a reconstrução. Tem que entrar em reconstrução logo. Vai fazer bem para a franquia. Então, eu vou colocar Toronto como um perdedor. E fechando aqui o nosso vencedores e perdedores, Detroit Pistons. Pistons para mim é um perdedor. Por que é um perdedor? Al-Star Thompson na 5 não dá. Não dá. Amen Thompson no top 5, eu não concordo tanto, mas eu entendo. Agora, o Al-Star Thompson na 5 é loucura para mim. Estamos falando de um prospecto que não é nem top 10. Não é nem top 10. O Al-Star Thompson é pior do que o Amen Thompson. Ele é muito mais cru do que o Amen Thompson. Então, para mim, é injustificável ele ser selecionado na 5ª escolha. É injustificável. Se o Detroit quisesse pegar um jogador na 5 que não fosse o Cam Whitmore, pegasse o Taylor Hendricks. Sabe? Pegasse o Jarvis Walker. Que, inclusive, que encaixe que o Jarvis Walker vai ter nesse Indiana, hein? Coisa linda. Agora, Al-Star Thompson na 5 não dá. Não dá. Com Anthony Black saindo na 6, com Anthony Black disponível, não dá. Não dá. Detroit, para mim, pode sim ser considerado, ao lado do Cam Whitmore, o grande perdedor dessa noite. Porque que decepção o Detroit Pistons nesse draft. Que decepção. Diferente do que fez na última temporada, pegando ali Jaden Ivey, pegando ali o Jalen Duren, que deram super certo, Detroit foi mal demais nesse draft para mim. Foi mal demais. Essa pick 5, Al-Star Thompson, nossa, cara, não consigo nem entender. Eu entendo o Hornets pegar o Brandon Miller. Agora, eu não entendo o Detroit pegar o Al-Star Thompson na 5. Simplesmente não entendo. Bom, essa é a minha opinião sobre os vencedores e perdedores. Você está mais do que liberado para discordar. Comente aqui
a sua opinião. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com seus amigos e de ativar as notificações, porque hoje ainda tem muito conteúdo para sair. Então, conto com a sua audiência. Fechou? Tamo junto, grande abraço. Ah, e deixa eu aproveitar esse vídeo para agradecer a presença de todos vocês na live do draft que eu fiz, né, cara? Tivemos uma live muito bacana acontecendo ontem, durante o draft. Fiquei mais de 6 horas ao vivo com vocês. Foi muito bacana. A live tá com mais de 20 mil visualizações. Tivemos mais de 1.000 pessoas acompanhando de forma simultânea, mais de 2.000 likes. Então, agradeço muito mesmo a presença de todos vocês. Foi bem bacana. Eu até publiquei, né, algumas coisas lá no meu Instagram para agradecer vocês, mas eu quero agradecer aqui em vídeo. Obrigado, obrigado. Foi muito importante para mim o resultado da live de ontem. Eu estava muito ansioso para essa live e deu super certo. Então, obrigado, de coração mesmo. Obrigado pelo apoio, obrigado pela audiência de vocês. Foi muito legal, tá bom? É isso. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.